de cada um de vocês. Pastor Miguel, muito bom ter você aqui. Obrigado por essa palavra que trouxe para nós. Alguém me disse que das 19 caixas, 10 já estão reservadas para a igreja hispânica, então só tem 9, então vai ser mais fácil, não é? E também que depois que a gente entregar as caixas, a gente vai ter a oportunidade de saber para onde elas foram. Então a gente vai avisar na igreja, você vai trazer as caixas e a gente vai ter a oportunidade depois, quando a gente for entregar, vai botar tudo dentro da van, vamos entregar num local, eles vão dar para nós um númerozinho para a gente entrar no website deles, a gente vai saber exatamente aonde a nossa caixa chegou. Isso vai ser maravilhoso, queridos. E para os pais, eu quero logo lembrar você, a razão que a gente mudou do dia 1 para o dia 8, obrigado Max, pastor Max por ter me lembrado isso, é que no dia 1 o preletor não podia vir. Ele trabalha com criança, ele é diretor de uma escola e ele tem um trabalho excelente sobre educação de filhos. E todos os pais que têm filhos, não interessa se é adolescente ou se é criancinha pequenininha ou babyzinho, como a gente viu ali chorando, podemos aprender nisso, tá? Então vai ser no dia 8, ele vai falar inglês, vai ser traduzido para português, vai ser um brunch aqui na igreja, a gente vai ter certeza que a escola de música fazer as adaptações necessárias e vai ser uma bênção, dia 8 às 10 da manhã. Toda vez que você vem para a igreja, você chega aqui e nós temos esse slide que abre todo o culto. Ele está em inglês, podia estar em português, mas a razão que a gente põe em inglês é porque faz parte desse processo de transição que a gente falou durante essa conferência. Mas, basicamente, nesse slide está a missão da nossa igreja, os nossos propósitos como igreja. O problema é que quando a gente vê uma coisa, muitas vezes a gente começa a esquecer a razão pela qual nós existimos, e a gente lê e esquece. Então, uma vez por ano, nós voltamos, e às vezes a gente enfatiza de uma forma. Nesse ano, eu escolhi enfatizar vários domingos. Então, no mês de outubro, nós gastamos o mês falando sobre evangelismo. A razão que a gente existe como igreja, nós temos que evangelizar. E foi por causa disso que nós entendemos que hoje nós tínhamos que liberar alguns membros da igreja para estar lá em São Francisco evangelizando. É por causa disso que eu pedi a vocês, eu não sei quantos estão fazendo, mas eu pedi a vocês que criasse até o final do ano grupos de conexões com pessoas não crentes, 4 pessoas que não são crentes, e você vai criando esse grupo de conexão. Eu falei para você falar de Jesus o tempo todo, a gente tem que entender que Deus nos chamou para evangelizar. Aí quando começou o mês de outubro, nós começamos a falar do segundo propósito. Primeiro é compartilhar as boas novas, segundo propósito é adorar a Deus. E nós gastamos 2 domingos falando sobre adoração. Eu falei no primeiro culto, que era o culto em conjunto. Depois nós viajamos, o pastor Max pregou a segunda mensagem sobre a importância da adoração. E na semana passada nós começamos no terceiro propósito da igreja, que é conhecer a Deus, crescimento espiritual. Está escrito lá, nós existimos para crescer de acordo com a sua palavra. Então, na semana passada, a mensagem começou, hoje eu vou terminar a segunda mensagem. No mês que vem, em novembro, nós vamos gastar tempo nos últimos 2 propósitos da igreja, que é comunhão e serviço. E a razão que a gente está tão bem entregando essas caixinhas em novembro, tudo tem a ver com propósito, porque ela vai cumprir o propósito de servir também as pessoas. Muito bem, a mensagem da semana passada, ela falava o seguinte: nós devemos saber se nós estamos crescendo ou não. Nós nem gastamos uma mensagem falando sobre a necessidade de crescimento, porque isso já é óbvio. E você vê que esses 5 propósitos, eles estão em sequência. Você compartilha o evangelho com uma pessoa, ela vem para a igreja, a gente ensina ela a adorar a Deus, que a adoração é um estilo de vida, e depois nós levamos a pessoa a crescer, para ter comunhão e servir. Então, crescimento é algo que Deus espera de nós. Então, semana passada, o pastor Max falou sobre 5 formas que você pode saber se você está crescendo ou não. A mesma mensagem foi pregada no culto de inglês, só que o pastor Todd usou 13. O pastor Max segurou nas 5. Ele falou que você sabe que você está crescendo espiritualmente se você tem um desejo maior de conhecer a Deus, se você reconhece e está sensível ao pecado, e que isso traz um arrependimento genuíno quando você peca, quando eu peco,
se você sente gozo no meio das batalhas e se você vê o serviço de Deus como, não peso, mas como honra, trabalhar para Deus. E a mensagem foi muito mais complexa do que isso, e eu faço questão de mencionar isso porque eu preciso que você faça alguma coisa para mim essa semana como parte do seu crescimento. Então, eu gostaria de pedir aos membros da igreja que fizessem algo para mim como parte do seu crescimento. O que eu quero pedir para vocês é que vocês vão na página da igreja e ouça a mensagem de domingo passado novamente. Você pode ouvi-la em inglês ou em português, ou pode ouvir tanto em inglês como em português. Graças a Deus, e eu agradeço a Deus e ao Fabrício por isso, nós não só temos o culto que é projetado online, e eu estou até pensando em dar uma parada com esse culto online, eu quero continuar gravando, mas eu estou orando sobre isso porque tem um grupo da igreja que fica em casa e diz assim, mas eu estou vendo online, e o propósito não é esse. Então eu estou orando para ver se a gente deve continuar fazendo online. Por enquanto ainda está lá, você ainda tem a oportunidade de ver, mas a gente sempre vai ter gravado. Então, você entra na página da igreja, lá tem um linkzinho, você entra ou em inglês ou em português, está assim, mensagens gravadas. Aperta lá e ela te leva para um canal que a gente tem no YouTube. E esse canal no YouTube que a gente tem todas as mensagens da igreja. E eu tive certeza, antes de vir para cá hoje de manhã, que a mensagem de domingo passado, tanto em inglês como em português, está lá no nosso canal no YouTube, que você pode acessar através da nossa página. Você pode ir lá no youtube.com/mopchurch e você entra na nossa página. Mas a mais fácil é mensagem.com, mensagem gravada, pá, vai lá, todas as mensagens estão lá. E eu quero que você ouça aquela mensagem novamente. Bem, hoje não vou levar muito tempo. Eu só quero falar 3 passos para mim crescer. E o título da minha mensagem é Como Crescer Espiritualmente. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Hebreus, capítulo 5. Todos, por favor, Bíblia aberta. Nós estamos na igreja para crescer, então pega uma Bíblia. Se você não tem Bíblia, você deve ter pelo menos um telefone, não é? Pelo menos um telefone. Hoje os telefones não são usados para falar, mas para ler. Então, a maioria dos telefones é usado para isso. Então, pega o seu telefone ou a sua Bíblia. A Bíblia seria melhor, mas o telefone está ok. Hebreus capítulo 5, eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Prepara a leitura, deixo só dar o pano de fundo para vocês, porque isso é importante, tá? Não lê ainda não. Uma vez que você chegou lá, olha para mim. Hebreus é uma carta pastoral. Ela é escrita por um pastor para um grupo de crentes. Esse grupo de crentes estavam passando por momentos difíceis na vida espiritual deles. Eles estavam pensando em abandonar a fé por causa da grande perseguição. Eles eram judeus cristãos, perseguidos por ser judeus no Império Romano no primeiro século, perseguido por ser cristão pelos judeus no primeiro século. A autora, e nós não sabemos quem é o autor, para mim foi uma mulher. Quem me ouve sabe que eu creio que foi Priscila que escreveu essa carta, mas não interessa se foi Priscila, se foi Apolo, se foi Barnabé, se foi Paulo. Eu vou tratar como uma mulher pastora, porque eu creio que Deus usa mulheres para pastorear, e ela era pastora desses irmãos, estava preocupado com eles, possivelmente juntamente com seu esposo, e o casal Priscila e Aquila, se ela foi autora ou não. Mas ela está preocupada com a vida espiritual e ela está escrevendo uma carta pastoral. Por que eu estou falando isso? Porque ela abre o coração com os membros da sua igreja, como eu quero abrir o meu coração com vocês hoje, falando de crescimento. E depois de falar sobre alguns importantes assuntos a respeito da fé, que eles não deviam abandonar a fé, etc., no capítulo 5, no verso 11, ela diz o seguinte: quanto a isso, ou seja, sobre a maturidade cristã, eu tenho muito que dizer, nós temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Quero chamar a atenção nessa frase. Vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura, usando o termo lá do Brasil, a essa altura do campeonato, vocês já deviam ser mestres. Mas vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido?
Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Esse é um momento que não devia haver separação de capítulo, porque o assunto continua. Então vamos para o capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mão, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Como crescer espiritualmente? Nós já vimos que nós temos que crescer espiritualmente. Nós já vimos que nós podemos saber se estamos crescendo espiritualmente, mas hoje eu quero falar rapidinho com vocês como crescer espiritualmente. Baseado em Hebreus capítulo 5, verso 11 até 6:3, eu quero dizer, primeiro, se você quer crescer espiritualmente, você precisa de mudar a sua dieta. Você precisa de mudar a sua dieta. $7. Preste atenção o que diz no verso de número aqui, voltando 5. Embora a esta altura, verso 12, já deviam ser mestres, vocês precisam que ele ensine novamente. E aí diz assim: estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos. Se a gente quer crescer espiritualmente, a primeira coisa que Deus está nos dizendo é que a gente tem que mudar a nossa dieta. Leite é para babies, é para infantes. Leite é para criança recém-nascida. Toda criança recém-nascida precisa de leite, principalmente do leite materno, porque o leite materno é que ajuda aquela criança a crescer, a criar músculos e fortalecer os seus músculos e os seus ossos e etc. Então toda criança pequenininha, ela só se alimenta de leite. Estou falando de baby. Mas à medida que ela vai crescendo, você vai dando comida sólida para ela, porque para ela crescer, no início ela precisa só de leite, mas depois ela precisa de comer comida sólida. A gente que cresce depois, a gente não quer que significa que a gente tem que parar de tomar leite. Hoje de manhã eu acordei cedo e deu vontade de comer cereal. Então eu peguei e tomei leite. Então de manhã o meu breakfast foi leite com cereal. Mas eu vou almoçar. E eu garanto para vocês que o meu almoço não vai ser leite. E eu vou jantar, e eu garanto para vocês que a minha janta não vai ser leite. Leite é bom, mas todo o tempo não. O que é leite na vida espiritual? Verso 12, olha aí na sua Bíblia. Ele diz assim: vocês estão bebendo leite quando vocês deveriam estar se alimentando de alimento sólido. O verso de número 12, ela fala assim: vocês precisam que alguém lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Verso 1 do capítulo 6. Deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo. Leite são os ensinos elementares. Aqui na América, a criança vai para a escola com 5 anos de idade. Ela começa o kindergarten, que é o jardim de infância. E de 5 até 11 anos, elas participam do que lá no Brasil a gente chama da escola primária ou do primeiro grau, parte do início do primeiro grau. Aqui na América é chamado 2 nomes, Primary School e Elementary School. Por quê? A escola primária aqui na América é uma escola que ensina
ensinamentos elementares. Então, quando a sua filhinha, Anjo, for para a escola, ela vai lá e ela vai aprender os princípios elementares, que é o quê? O alfabeto. Ela vai aprender a contar. Aí a professora vai falar para ela assim, olha, você tem 2 maçãs, você ganhou umas 2 maçãs, quantas maçãs você tem? Aí ela vai, 4, fica toda contente, porque aprendeu o princípio elementar de matemática, aprendeu o princípio elementar da língua, e à medida que ela vai crescendo, princípios elementares de ciência, princípios elementares de história. Esses princípios elementares são importantíssimos, porque essa criança não pode ter o high school, ela não pode ter o bacharel, ela não pode ter um mestrado, ela não pode ter nenhum doutorado se ela não passar pelo ensino elementar. Então uma criança de 5 anos, 6 anos, 7, 10, até 11 anos, aqui na América, ela vai para o elementary school. Agora, já pensou uma criança de 17 anos, ainda na escola elementar? Uma criança de 17 anos, quantos anos tem o Caio? 14 anos. Já pensou o Caio com aquela calcinha curta, indo para a escola elementar? Não faz sentido, irmãos. Faz sentido? Agora, já pensou, por exemplo, o Flávio? Quantos anos você tem, Flávio? 32? Você não parece? Então, Flávio com 42 anos, de bermudinha, indo para a escola elementar? Não tem graça. William, com esse cabelinho espetado seu, para a escola elementar? Não tem graça, irmão. Tem graça? Não. Eu estou falando isso porque eu quero dizer uma coisa séria. Na vida cristã é a mesma coisa. Na vida cristã, quando você vem para a igreja, você vem para Jesus, ou você é criado na igreja, os seus pais e a igreja te ensina os ensinos elementares. No capítulo 6, versos número 1 a 3, na igreja primitiva, os ensinos elementares era esse. Primeiro era arrependimento, depois era fé em Deus, depois eram os ensinos sobre batismos, depois era imposição de mãos, depois era ensino sobre a vida eterna. Então na igreja primitiva, ensinos elementares você tem que se arrepender, você tem que crer, você tem que ser batizado, você tem que receber o Espírito Santo e você tem que crer na vida eterna e saber que um dia você vai prestar conta para Deus. Então, quando você vem para a igreja, você aceitou Jesus e você vem para a igreja, ou então os seus pais começam a te ensinar, o que você faz? Você começa a aprender a palavra de Deus. Quando você vem para a igreja, hoje é mais fácil porque o telefone vai te dizendo exatamente o que era, mas antigamente a gente pegava a Bíblia, me presta essa Bíblia aí, meu amor, por favor. A gente pegava a Bíblia, quando a gente estava começando na igreja, aí o pastor falava assim, abra a Bíblia no livro de Amós. Ai, Jesus, Amós? Onde é Amós? Hoje é tranquilo, né? Hoje facilitaram para a gente, você vai lá no telefone, Amós, já achei, pastor. Mas antigamente não, você ficava assim procurando, Amós, aonde está isso? Aí você olhava o irmão do lado, aí aprendia. Porque você é novo na fé, você não sabe nada ainda. Você não sabia nada de Gênesis, aí você começou a chegar aqui na igreja, aí o pessoal fala assim, olha, lê o livro de Gênesis, fala da criação, aí você leu Gênesis, aprendeu sobre Adão e Eva, aprendeu da criação, aprendeu do pecado, aprendeu da história de Abraão, os patriarcas, aí entrou em Êxodo, aprendeu sobre o povo saindo do Egito, os livros da lei, finalmente você leu a Bíblia, começou a conhecer a Deus, e os ensinos elementares da fé começaram a estar dentro de você. Você veio para a igreja e a gente aprende tudo elementar. A gente aprende o seguinte, gente, agora que você é crente, você tem que fazer algumas coisas elementares. Quais são elas? Coisas elementares, irmão. Você tem que o quê? Orar. Você tem que ler a Bíblia. Amém? Isso é ensino profundo, irmãos? Não. Ensino elementar. Você tem que o quê? Orar, ler a Bíblia, vir para a igreja, adorar o Senhor. Você deve, às vezes, existem momentos em que você vai jejuar, que Deus te chama para isso. Aí a gente aprende, quando vem lá para a igreja, a gente deve contribuir, dar o nosso dízimo. Você ensina os seus filhinhos. Quando Felipe tinha 10, 7 anos, 8 anos, Gabe também, a gente dava a mesada dele $5. A gente não dava $5, eu dava trocadinho.
Que eu dizia para ele assim, 50 centavos é de Deus, entrega na igreja. Então eu dava $10 para ele da mesada, dava em 10 notas de um pertence ao Senhor. Isso tudo a gente ensina às crianças, porque isso é ensino elementar, certo? Isso é leite. Aí ele diz assim, olha, se você quiser crescer, você precisa de mudar a dieta, você tem que sair de leite e você tem que ir para quê? Para alimento sólido. A gente pensa que alimento sólido é o seguinte, pastor, o que é alimento sólido? Alimento sólido é ensinamento profundo de teologia. Alimento sólido é saber ler a Bíblia em grego e em hebraico, de acordo com essa passagem não é. Olha aí comigo o verso de número 14, 5,14. Eu não tenho para você aí em cima, então você vai ter que ler, por favor. 5,14. Se você tem na NVI, eu quero que você leia comigo bem alto. Eu estou aqui embaixo porque eu quero ter certeza que eu estou conectado com todo mundo. Então leia comigo bem alto. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Presta atenção. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante. Exercício constante de quê? 2 ensinos elementares. De acordo com essa passagem, gente, presta atenção. Alimento sólido não é saber grego ou hebraico. Alimento sólido é vir para o IBMP. Alimento sólido é colocar em prática aquilo que você aprendeu no ensino elementar. Em outras palavras, um crente adulto, um crente que já devia de ser adulto, ele não precisa de aprender sobre oração, ele precisa orar. Ele não precisa aprender sobre ler a Bíblia, ele precisa o quê? De ler a Bíblia. Ele não precisa de aprender sobre dízimo, ele precisa o quê? De dizimar. Ele não precisa aprender que a gente tem que compartilhar nossa fé, ele precisa de compartilhar a fé. Agora, eu vou ser sincero, por isso que eu estou aqui embaixo, que eu preciso de falar, abrir meu coração com vocês. Eu me sinto como essa mulher. Eu me sinto como essa pastora. A maioria dos membros da igreja, e a minha incluída, era para ser adulto, mas continua sendo criança. Por quê? Porque bebe leite. Como é que eu sei disso? Porque sabem da verdade, mas não praticam a verdade. O crente adulto, ele não precisa que o pastor fique falando, gente, vem orar, gente, venha ler a Bíblia. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu queria saber, dentro do seu coração, quantos de vocês que são crentes adultos, porque 99,9% dos crentes que estão aqui hoje são crentes adultos, ou eram para ser, mas alguns estão ainda bebendo leite o tempo todo. Quantos de vocês essa semana tiveram um tempo devocional com Deus? Gastaram tempo com Ele, lendo a palavra de Deus? Quantos compartilharam a sua fé? Quantos estão sendo dizimistas verdadeiros? Eu não vou expor ninguém, mas eu vou falar com vocês uma coisa que aconteceu aqui. Vocês sabem que a gente está passando por um período assim apertado financeiramente. Eu estava no meu gabinete, aí um dia a minha administradora, que é a Bruna, entrou e falou assim, pastor, nós temos um problema, e eu não sei quem dá, irmãos, eu não tenho a mínima ideia, eu não tenho controle de quem dá na China, eu não sei quanto vocês dão, quem dá eu sei quanto eu dou. Ela falou assim, pastor, o problema é que muita gente da igreja não está ofertando, esse é um problema também. Eu falei assim, olha, eu vou começar então com um grupo de pessoas. Eu pedi para ela assim, Bruna, eu não quero valores, me dá todos, eu quero todos os pastores da igreja, staff, diáconos, eu quero que você me dê um relatório financeiro de todos eles num envelope selado. Eu não quero valores, e você vai só me dizer se eles estão sendo dizimistas ou não. A razão que eu escolhi esses 3 grupos de pessoas, e também incluí os membros da diretoria. E a razão que eu escolhi esse grupo de pessoas, porque pastor fala sobre dízimo. Staff recebe salário dos dízimos. Diáconos recolhem os dízimos e membros da diretoria ajudam a decidir como usar os dízimos. E eu descobri que de todos os staff da igreja, 3 deles
não estavam sendo dizimistas. Eu descobri que no meio dos diáconos, alguns deles não estavam sendo dizimistas. Graças a Deus, os pastores e membros da diretoria não estavam enquadrados. Graças a Deus. Porque se tivesse também eu falava. Eu chamei esses membros do staff e falei assim, vocês deviam de ser despedidos da igreja. Porque se vocês recebem salários porque os membros da igreja são dizimistas, vocês são irresponsáveis. Porque vocês querem que as pessoas dizimam para você receber quando você mesmo não é fiel. E nenhum diácono pode recolher oferta se ele não é... Agora, esses staff são babies em Cristo. Eles olham para entender que dizimar não é obrigação, dizimar é uma bênção. A gente tem que ficar batendo a mesma tecla para as pessoas sobre oração, sobre busca de Deus. Crente que já era para ser adulto, continua bebendo leite. Ou seja, não consegue praticar aquilo que aprendeu. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, muito importante. Eu amo o fato que vocês estão na igreja. Eu amo o fato que vocês estão aqui, amém por isso, glória a Deus. Mas vou dizer a verdade, se você vem aqui, ouve e vai lá para fora e não pratica o que você aprende, não vale a pena. Jesus disse assim, todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, é como aquele que construiu a sua casa sobre a areia. Vir à igreja domingo após domingo, ouvir o pastor falar, ouvir Deus falar, e chegar em casa, sair daqui e não fazer nada do que nós aprendemos, é continuar bebendo leite. E é hora para a gente crescer. Então, se a gente quer crescer como igreja, nós temos que mudar a nossa dieta. De leite, vamos passar para alimento sólido. O que é alimento sólido? A prática dos ensinamentos da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Amém. Número 2, tem que exercitar. Capítulo 5, novamente, verso 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, aos quais pelo exercício constante. Ou seja, o exercício constante tem a ver com desenvolvimentos de disciplinas espirituais na nossa vida. Exercício constante. Eu exercito o meu músculo para que eu possa ficar forte. E se eu quero crescer, eu tenho que exercitar aquilo que eu aprendo. Na prática, mas mais do que isso. Qual é a diferença da prática e do exercício? É que o exercício é quando você coloca a prática de forma sistemática, intensificada. Ou seja, se você quer crescer, você não vai só ler a Bíblia, você vai ler a Bíblia de forma sistemática. Você vai começar o livro de João, entender o livro de João, você vai orar 40 dias. 40 dias, por exemplo, toda a igreja devia estar participando desses 40 dias. Toda a igreja. Não fui eu que falei sobre 40 dias, eu não pude participar de vários porque eu estava viajando, mas quando eu estou aqui, eu estou participando. E eu vejo crente que nesses 40, tem crentes aqui que nesses 40 dias não veio nem um dia nesses 40 dias. Não tem crescimento. Então faça um favor para mim, essa semana, você faz parte dessa igreja. Essa semana é a última semana dos 40 dias. E eu tenho boas notícias para você. A Bíblia diz que quem chega até às 5 horas da tarde recebe o mesmo galardão de quem chegou às 6 da manhã. Essa é a graça de Deus, não é? Amém. Isso é pura graça de Deus. Se fosse eu, não fazia isso. Mas é pura graça de Deus. Então, quem começou, pastor, isso não é justo. Eu estou lá orando 30 dias, agora vem o bonitinho, vai orar 6 dias, vai receber o mesmo galardão. Conversa com Jesus. Você quer o mesmo galardão? Você quer o mesmo galardão? Quer ou não? Quer? Vem amanhã, vem terça, vem quarta, quinta e sexta. Vem orar com o povo e você vai ver que Deus vai te abençoar. Isso é prática, irmãos. Isso é exercitar. Evangelismo, buscar o Senhor, fazer o que Deus quer fazer. O crente maduro, essa é uma outra diferença do crente maduro e do crente que não é maduro. O crente que é maduro, ele não precisa de alguém ficar falando o que ele tem que fazer. O crente maduro, eu vou dar logo o terceiro passo porque eu preciso de entrar nele.
O terceiro passo é ensinar aos outros. Ele disse assim: vocês já eram para ser mestres. Todo mundo sabe que quando você ensina, você aprende. Toda vez que me pedem para ensinar alguma coisa, eu aprendo demais. Se pede para me ensinar uma classe em João, me obriga a estudar, eu aprendo. Você dá aula para as crianças, você tem que estudar aquela classe, você aprende. Agora, você não pode ensinar o que você não sabe, você não pode ensinar o que você não vive. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia diz assim, olha: as mulheres mais velhas ensinem as mais novas na igreja como viver uma vida de piedade. Isso significa que as mulheres mais novas na nossa igreja devem olhar as mulheres mais velhas como exemplo. Porque as mulheres mais velhas devem ser mais maduras do que as mais novas. Todo mundo está acompanhando o pensamento? Eu fico olhando para algumas mulheres mais velhas aqui na nossa igreja. Às vezes eu olho para a roupa que ela vem para a igreja. Eu falo assim: o que a moça mais nova está aprendendo com ela? Roupas indecentes, roupas que atraem. Às vezes eu tenho que entrar no espírito sem querer. Eu tenho que fechar meu olho. Porque a irmã está com um decote maior, com uma roupa apertada. Eu tenho que falar, irmãos. Isso não é maturidade, isso é agir como baby. Isso era para a pessoa que veio para Cristo. Uma pessoa que entrou na nossa igreja, que não conheceu Jesus, tudo bem. Mas gente que está na igreja um tempão, já devia de entender que isso não é roupa de vir para a igreja. As mulheres mais velhas, casadas, diz assim: as casadas devem ajudar as solteiras. As casadas estão brigando com o marido. Como é que assim que eu vou agir como a minha esposa? As mulheres casadas estão separando dos maridos, em vez de ensinar as mais novas que casamento vale a pena. Eu vi no Facebook esses dias que antigamente o casamento você trabalhava nele, agora você joga fora. O que você está ensinando para as pessoas mais velhas? Então, se a gente quer crescer espiritualmente, eu falo assim: para mim crescer espiritualmente, primeiro eu tenho que mudar a minha dieta. Segundo, eu vou ter que exercitar. Terceiro, eu tenho que ser exemplo. Porque quando eu sou exemplo, eu posso ensinar para os outros. Eu queria perguntar para você, e eu falei para as mulheres, mas quero falar para os homens também. Que tipo de exemplo você é para as pessoas lá fora? Quando as pessoas olham para a sua vida, elas são inspiradas em amar mais a Deus por causa da forma que você vive. E essa é a pergunta que a gente tem. Nós não queremos gastar 3 semanas falando sobre crescimento. Nós estamos falando só 2 vezes sobre a importância de ter uma vida espiritual crescente. Eu orava essa manhã em favor de todos vocês que estão aqui. E eu orei: Senhor, ajuda que essa mensagem de hoje, a de domingo passado, possa ajudar aos crentes da igreja a crescer mais, a entender que a gente não pode agir como crente novo. Crente novo, ele precisa do pastor para cuidar dele, é babysitter dele. Às vezes eu acho que a igreja pedem de mim, e hoje eu não faço mesmo, mas eu peço ao pastor Max fazer. Pastor Max às vezes gasta 2 dias dele como babysitter de um montão de bebê na igreja. Por que você não vem na igreja? Estamos com saudade de você. E se ele não ligar, o pessoal fica com cara cheia, cara chateada. O crente maduro, irmãos, ele não precisa do pastor fazer isso. Sabe o que o crente maduro faz? Quando ele vai faltar ao culto, ele liga para a igreja e avisa o pastor, ou então manda um e-mail: pastor, domingo que vem não está aí, não se preocupa, não está tudo bem, eu vou estar viajando, mas vou procurar uma igreja para adorar o Senhor, ora por mim, está tudo tranquilo. O crente baby, ele não vem, some, ainda fica chateado que a gente não liga. Vamos crescer espiritualmente, irmãos. Eu disse: vamos crescer espiritualmente. O crente baby, ele tem uma necessidade, fica calado, para ninguém saber. Aí o crente maduro,
ele era para ser o seguinte: estou precisando de ajuda, eu vou ligar para alguém, pastor, ora por mim, eu estou precisando de ajuda. Aí depois assim, eu passei por um problema, ninguém fez nada, não falou nada comigo. Como é que a gente vai fazer? Eu não sou Deus, eu não sou onipresente, onipotente, onisciente. As pessoas acham que pastor é onipotente, onipresente, onisciente. Não somos. Nós somos humanos como vocês. Nós todos estamos querendo crescer espiritualmente. Vamos crescer, queridos? E para crescer a gente vai fazer 3 coisas. A gente vai mudar a nossa dieta. A gente vai exercitar e a gente vai ensinar os outros. Fique de pé, eu queria ler uma passagem com vocês. A escritora de Hebreus, ela diz o seguinte, Hebreus capítulo 5, que nós temos que crescer. Agora eu quero que você abra comigo, pega a sua Bíblia, por favor, e vá comigo para Hebreus capítulo 12. E com isso a gente vai terminar. Verso de número 1. Essa é a conclusão dela. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha. Atrapalha o quê? A crescer. E do pecado que nos envolve. Quer crescer? Nós precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. Para você poder mudar a sua dieta, para você poder exercitar, para você poder ensinar outros, é necessário de você abandonar tudo que atrapalha. E pode incluir pessoas, pode incluir trabalho, pode incluir situações. E do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Pai, eu quero pastorear uma igreja matura, uma igreja de adultos. Poder praticar a fé. Pai, não é necessário, como diz a escritora, ficar ensinando novamente os ensinos elementares. Já passou da hora de ficar ter que ensinar. Praticarmos tudo aquilo que a gente sabe ser verdade. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós a exercitar piamente desenvolver, Senhor, disciplinas espirituais para que possamos ser exemplo que através de forma que a gente eu quero te pedir isso. Angels will bow, the earth will rejoice, your people cry out, Lord of all the earth. Ouvisse essa mensagem de novo, juntamente com a mensagem da semana passada, e peça a Deus o que eu tenho que fazer para que eu possa crescer mais. Às vezes a gente age como criança, irmãos, e Deus nos chama a atenção. Eu quero terminar dando um rápido testemunho. Eu disse para vocês, já contei isso, mas eu queria contar para vocês no contexto de crescimento. Um dia desse eu estava saindo daqui, fui visitar o Valmir. Ele estava em Santa Rosa antes de começar a quimioterapia. E naquele semana a finança da igreja estava
uma dificuldade tremenda, e eu estava tão chateado. Eu peguei o meu carro, indo para Santa Rosa, eu ia encontrar ele no hospital. Eu fui no carro sozinho, eu e Deus, reclamando. Senhor, o Senhor não está me ouvindo, o tempo não é vendido, a gente tem que pagar e tal, e tal, e tal. E eu estava agindo, preocupado comigo, e eu esqueci o que eu ia fazer. E quando eu cheguei, era um dia bonito como esse, eu estava com o meu carro, abaixei a capota. Quando eu cheguei na Golden Gate, e Deus fala comigo em lugares bonitos, por isso que eu gosto de ir para o Rio de Janeiro várias vezes, Havaí, por alguma razão Deus gosta de falar comigo em lugares bonitos. Quando eu estava em cima da Golden Gate, dirigindo, o Espírito Santo falou comigo. Tão certo como eu estou falando com vocês. Primeira coisa, ele falou assim: você vai visitar uma pessoa que o câncer está consumindo a vida dele, e que ele pode morrer a qualquer momento, e você está preocupado com dinheiro? Primeiro, puxão de orelha. Segundo, Deus falou assim: você está agindo como criança. Você me conhece. Você conhece o meu poder, você me conhece, você conhece a confiança em mim. Quantas vezes eu respondi a tua oração? Você está agindo como um baby, um infante, uma criança. E aí, Deus falou 3 coisas comigo, me assegurando dos 3 pedidos que eu tinha feito. A situação não mudou, mas eu mudei. E às vezes, Deus começa a me lembrar a mesma coisa. Você está agindo como baby, você está agindo como criança. E eu oro que Deus possa chamar a atenção da gente. De vez em quando Deus possa falar para você: você está agindo como baby, você já sabe melhor do que isso. Em qualquer área da nossa vida. E essa é a minha oração por você agora. Levante as suas mãos aos céus nesse momento. Pai, como pastor desse grupo, de irmãos e irmãs, eu oro que tu possa nos ajudar. Olha para mim, Deus. A entender que nós precisamos. Eu preciso do teu olhar, Senhor. Ser exemplo e exercitar o que nós precisamos. Oh, Senhor. Leva-nos na tua paz e ajuda-nos a viver esse evangelho de forma adulta. Em nome de Jesus. Olha para mim, Senhor. Deus abençoe.